Cara, vamos falar então, vai. Psicologia no esporte. Vamos. Primeiro de tudo, como foi que você começou a atuar nessa psicologia do esporte eletrônico? Porque, assim, você foi um dos primeiros, acho que você entrou com a INTZ, não foi isso? Foi isso, sim. Qual foi o ano e como foi isso? Como foi que você falou, Cara, vou entrar nessa parada de jogo de computador? Foi assim, se a gente for pro começo mesmo, assim, eu comecei com a NTZ ali em 2015, mas se a gente for pro começo mesmo, não foi aí, entendeu? Assim, isso sempre fez parte da minha história, os jogos e tal, né? E é muito engraçado, cara, porque assim, as coisas vão se entrelaçando, então, jogo sempre fez parte da minha história, eu comecei a jogar, lembro se a gente for pensar em esportes, aqueles Quake 1 e tal, sim. né? Isso sempre marcou muito essa parte da competição. E aí depois eu comecei a jogar um jogo que chamava Ultima Online. Cara, você jogou o War? Você jogou? Claro que eu joguei Cara, Ultima Online. eu quase não conhecia ninguém que jogava o War. É que esse cenário é muito novinho. Pô, então, cara. Foi meu primeiro MMO, foi o Ultima Online. Não acredito, velho. Sim. Jogava Shard, assim, tipo... Putz, eu não vou lembrar agora, cara. Tem muito tempo, mas eu lembro que meu primeiro contato com MMO foi Ultima Online. Depois foi Legends Dark Ages, mas eu comecei com Ultima Online. Cara, então, e o Ultima Online, ele me marcou muito, porque assim, ele tinha uma parada que era do Sphere e tal, dos servidores brasileiros, que assim, mano, não importa que level você tá, se você é bom, você vai cacetar os caras, entendeu? E assim, tipo, tinha um grau básico que você precisava treinar no jogo lá, pegar não sei quanto de mage e tal, não sei o quê, mas assim... O pau rolava no jogo e tinha uma questão assim, se você morresse, você perdia tudo, meu irmão. Seu corpo ficava lá. Então assim, tudo que você, sei lá, batalhou na semana pra construir tudo mais assim, você morreu, você caiu tudo lá e você volta de cueca. Não, isso é muito triste, cara. Você não perdia nível que nem no Tibia. Não. Mas você perdia tudo. Você dropava seu corpo e você ficava de cuequinha. Tudo, velho. E assim, e aí, o que acontece? Então, por exemplo... O nível de estresse da população mundial subiu. Não, e sair em fórum, do tipo assim, o irmãozinho do fulano foi lá e morreu com a conta dele, e o cara chorando, e tipo, o áudio do cara chorando e tal. Desespero. Só que se a gente for trazer, né, MMO sempre teve uma coisa meio do pay to win e tal, mas assim, o WoW, ele começou a trazer essa coisa da competição, e onde a sua habilidade valia mais do que, por exemplo, teu cartão de crédito. Sim. E aí, assim, isso foi me marcando, cara. Então, assim, essa parte de competição. E aí eu entrei na faculdade de psicologia, né? Comecei assim. Nessa época, eu comecei... eu juntava um pessoal em casa, mais ou menos de 2005, 2006. E aí saiu um outro jogo marcante que, cara, esse jogo eu diria que foi o berço do eSports no Brasil, que é o Guns The Duel. Guns The Duel. Joguei no beta e joguei depois. Também da Level Up. Level Up. Esse era um dos tanquezinhos? Não, Guns The Duel é o que você jogava de espada. Era um PVP de espada e tiro. Isso. E era a mesma pegada, cara. Se você era bom no jogo, você podia estar nível 5, vinha cara nível 50. Isso é verdade. E, cara, muita gente do cenário hoje, tipo, começou a se endireitar pro LoL e tal, assim, né? Então, pô, tem o Sense que trabalha comigo na Liquid, a gente se enfrentava nos Clan Wars e tal. Matsukaze, Kami, O Matsu tal. jogou. Eu não sabia que o Kami tinha jogado do Cara, Guns. foi muito uma galera que começou vindo do Guns, que tinha muito essa pegada do competitivo. E, cara, se você tinha que ter dedo, assim. Cara, era uma mecânica absurda, assim. Tinha um negócio do estilo europeu e o estilo coreano. Coreana, exato. O Korean Style, o cara voando e tal, assim. Aí, assim, você ia entrar, você ia com a pistolinha andando, assim, do nada você viu os caras voando, assim, em cima, e dando 300 tiros, assim, e, cara, você tinha que ir acompanhando. E isso foi instigando, tipo, a galera, assim, a aumentar o nível, sabe, assim, da mecânica e tudo mais. Isso foi tudo, cara, mexendo muito, e aí, na faculdade de psicologia, eu comecei a querer estudar isso. E aí em 2000, juntava um pessoal, né, e acho que foi na minha casa pra gente assistir StarCraft, então começava a ver, e a gente falava, caraca, cara, os caras vão no estádio, os caras têm estádio, assim, tal, em 2006 isso, sabe, assim. E aí eu comecei a, tipo, fazer estudo sobre isso. E aí de 2008 a 2010 eu fiz meu TCC sobre isso, mas só que na época a psicologia só falava sobre a ideia de vício. Então, era tudo assim, qualquer coisa que eu ia falar de jogo, psicologia e jogo... Era ruim. Você tinha que ressaltar o negativo. E a princípio eu comecei fazendo isso, porque era a única coisa que eu podia fazer. Só que conforme eu fui
entrevistando algumas pessoas e tudo mais, foram surgindo alguns pontos de que, assim, cara, não é tudo ruim essa história. E um dos pontos que a gente foi surgindo nisso, assim, grande parte da galera que era muito envolvida com games tinha aprendido a falar inglês ou avançado ou fluente sem nunca ter feito escola. Eu falei, pô, peraí, cara. Então, assim, nem de tudo é ruim essa história. Sim. E aí eu comecei, o que mais de bom será que tem? E aí, assim, pô, tem uma questão de curva de aprendizado, né? Então, assim, até essa própria história do inglês, por que faz sentido alguém aprender inglês com jogo ou aprender mais você jogando do que, às vezes, você indo para a escola de inglês, anos a fio e tal? Porque o seu aprender, ele não é o objetivo final. O aprender, ele é a ponte para você conquistar algo. Então, você não tem problema em ficar se expondo àquilo e absorvendo aquilo. Então, você vai fazendo... preciso negociar no Ragnarok e tal. Então, você vai aprendendo, cara, coisa de administração, barganha, negociação e tal, com Ragnarok e tal. E aí, eu fui pegando essas coisas e essa pesquisa mudou. Em vez de ser vícios em jogos online, ela virou jogos online, uma nova perspectiva. E eu ganhei alguns prêmios, fui para congresso e tal, pesquisa inovadora de 2010 e tal. E aí eu me formei, e aí você cai na vida e tem que trabalhar, né? Aí eu tive que me afastar disso. E aí o que é curioso? Mas hoje olhando para trás, né? Até o Lucas Pierre, lá, do maestro da NTZ, falava assim, só olhando para trás você costura as coisas, né? Você dá ponto, né? E aí eu fui estudar ansiedade, cara. Ansiedade. E aí, assim, e aí eu fiquei muito tempo trabalhando com ansiedade, né? Fui me especializar, minha pós-graduação inicial, minha especialização, ela é em ansiedade. E aí eu comecei a fazer estudo com mestrado e tal, me especializei em trauma, sabe? Uma coisa assim, que é uma das paradas mais tensas de ansiedade, que é, vivência de guerra, tortura, coisa assim. Sim, bem pesado mesmo, assim, coisa de Datena, assim mesmo, sabe? Vinha os casos de Datena pra gente lá no Hospital das Clínicas da USP. E aí, cara, eu fiquei uns 5 anos trabalhando com isso, mas assim, minha paixão sempre foi games, entendeu? Uhum. E aí, teve uma crise econômica na época e 2000 tal. e? 2014, ali na coisa da Dilma e tal, assim. Sim. Só que assim, todos os meus pacientes eram ansiosos, né? E aí, assim, Sim. falar assim, crise. Aí os caras falaram, galera, então, preciso parar aqui a terapia, não dá mais, é o assim. contrário, cara. É justamente o contrário. E aí, assim, cara, sumiu, assim. E eu tava fazendo alguns mestrados e tal, e aí eu fiquei, assim, preparando meu mestrado pra fazer nessa parte de trauma mesmo, na neuropsicologia da USP. Passei no mestrado, na neuropsicologia da USP. E aí, quando eu cheguei lá, para me inscrever, me matricular, tinha uma listagem de matérias, assim, e aí tinha uma assim, cara, aprendizados e o jogo eletrônico. Eu falei, cara, que da hora, só que assim, era da lista do lado, não era uma parada que eu ia poder fazer. E eu fiquei, mal, assim, do tipo, cara, eu queria fazer essa matéria, né, tipo, não... Gosto de... Mas por que não dá pra fazer? Eu não entendi. Porque não era parte da grade em relação a trauma, entendeu? Era uma matéria avulsa e tal, só que não dava. E aí, assim, tinha uma matéria que eu tinha que fazer, que chamava Neuropsicofarmacologia 1, nunca esqueci. E ela era durante 2 meses e meio, das 8 às 18. E eu falei, cara, se eu cursar isso aqui, eu não tenho como trabalhar, cara. Caralho, 8 às 18? Era tipo o período inteiro, só que não era... era só 2 meses, então, tipo, pra eles era ok. Só que fala assim, cara... Como assim, não? Só que você precisa... então, aí eu falei pro cara, tá errado isso aqui, não pode ser, né? Aí ele falou, não, é assim mesmo. Aí eu liguei pro meu orientador. Eu falei, cara, tô me preparando, né? 2 anos, eu já tava, tipo, eu já tinha todo o projeto pronto, já tava a gente fazendo, às vezes, de fato, assim, só precisava bater as matérias, né? Ele veio pra mim e falou, cara, ou você faz ou você não faz. Tipo, Eu falei, não, cara, se eu for fazer, eu não consigo trabalhar porque eu não peguei a bolsa era muito baixa, né? Sim. Assim, então eu não conseguia nem, tipo, botar gasolina no carro pra ir pro negócio. Ele falou, ou você faz ou você não faz. Eu falei, então não faço. E é isso. Caralho. E aí eu, Cusão. cara, eu quitei, assim, do mestrado e tal. Eu falei, é isso, né? Então, tava puxado, eu tinha que fazer, era tipo sábado, domingo, segunda e tal, vários dias, assim, né? Eu quase não tinha pausa nesse negócio. E aí, cara, eu comecei a assistir, tava
mais de boa, nesse período comecei a ver o LoL, né? E aí, assim, meio ferrado de grana, né? Porque, assim, teve a crise, a galera saiu do consultório e tal, não sei o quê, fui lá, saí do mestrado e tal. E aí eu tava vendo a final, né? Tipo, PEN, NTZ e tal. E, cara, e aí eu comecei a ver sinais de ansiedade. 2015, você fala. 2015. Ah, tá. Que foi, acho que do primeiro split. Não, então o primeiro split foi Vivo Cage e NTZ. Não, peraí. Se foi 2014, a final foi outra. Acho que foi 2014. 2014, a final da segunda etapa foi CNB e Kabum. E Aham. da primeira foi PEN e Cage. Eu acho que foi a segunda, etapa. Lá no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. Isso. Eu lembro que era o time da NTZ e a PEN... Eu não sei. a NTZ nem existia em 2014. Não, 2015. Ah, tá. Então INTZ e Cage na primeira e Isso. PEN e NTZ na PEN e segunda. NTZ na segunda. Foi que a isso. PEN ganhou e a NTZ... Isso, exato. Ali foi ansiedade total. Exato. Eu vi uns traços de ansiedade, assim, tipo, corporais rolando. E eu pensei assim, falei, caramba, cara, eu acho que tem espaço pra trabalhar com psicologia aí. E aí eu comecei a montar, né, tipo, alguns projetos e mandar pra todas as equipes, assim, tipo, mandei pra todo mundo mesmo, assim, entendeu? E, pô, aí algumas equipes me responderam, né, assim, eu lembro, putz, teve uma equipe que me respondeu, ela falou, cara, é exatamente o que a gente precisa, quer me fazer de graça? Aí eu falei, não. É exatamente o que eu não preciso Eu fazer falei, de graça. Não dá, entendeu? Assim, tipo, já, pô, depois de pós-graduação e Não, tal, assim, muito tempo, não dá. né, cara? Não dá, acho que a gente precisa se valorizar. E aí, pô, a NTZ respondeu, ela falou, pô, tem como vir aqui, né? E aí, era a BGS, tava rolando e tal. Falei assim, pô, você vai ver na BGS e tal? Aí eu olhei assim, tipo, era 200 e poucos reais o ingresso, cara. Muito caro. E aí eu falei assim, caramba, cara. Não é que eu não tinha esse dinheiro, assim, mas assim, sabe quando, assim, pô, eu vou Pesa. botar 2, vai ser pesado, Vai sabe? pesar, Assim. E aí eu falei assim, mano, vou tá lá, já tenho o ingresso, pô, não sei o quê. Aí comprei o ingresso e tal, não sei o quê. E fui, aí tive uma negociação lá, né? Tipo, apresentar o que é a ideia e tal. E aí eles discutiram, né? Aí eu lembro que o cara chegou pra mim e falou assim, pô, legal, você me explicou tudo, assim, você consegue me explicar em inglês agora? Porque sabe o nosso técnico americano, né? Ah, era o Abaxel e o Peter na época. Na Não, verdade, era só nem o tinha o Peter ainda, era só o Abaxel na época. Não era só o Peter sem o Abaxel? Não, nessa época era só o Abaxel. Ah, O Peter tá. entrou um pouco depois. Perfeito. E aí a gente desenrola lá, né? Manda lá e tal. Debuxon Mas deu Table. certo, falou, pô, legal, entendi e tal. Vamos fazer um teste, né, com os jogadores e tal. E aí meio que foi assim, o começo, assim, cara, assim, né? Você achou esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado. Em batalha, nós vencemos. Conheça o tear, seja a pedra.